Olá! A partir de agora você confere a semana as principais notícias apresentadas aqui pela UPF TV nos últimos dias. Os produtores rurais têm até o dia 28 deste mês para fazer a declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural. E a UPF está oferecendo o serviço de graça aos produtores. Você conhece o museu da sua cidade? Sabe onde ele fica e o que ele guarda? Vamos mostrar como estão os museus de Passo Fundo e de Carazinho. Já passamos da metade do ano e você ainda está com dificuldades na hora de deixar o seu filho pequeno na escola? Vamos falar sobre adaptação escolar. A gente também mostra a evolução dos trabalhos e da valorização profissional no setor da confeitaria. E ainda, estudantes de Estética e Cosmética da UPF proporcionam uma tarde de beleza para pacientes com câncer. Os produtores rurais têm até o dia 28 deste mês para fazer a declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR. Além de multa, quem não paga ou não declara o ITR não consegue vender o terreno rural nem fazer o financiamento. E a UPF oferece uma ajuda aos produtores para fazer a declaração. Bom, e tem prazo para essa declaração que o produtor rural precisa fazer. Vai até o dia 28 deste mês, que é a última sexta-feira. E para sabermos então a implicância que isso tem, se vai ter influência, por exemplo, na busca de um financiamento ou se é apenas uma mera formalidade burocrática, a gente conversa agora com o professor Fabiano Weber, ele que é professor do curso de Ciências Contábeis. Professor, tudo bem? Bem, e tu? Então, tudo tranquilo. Para fazer essa entrega de declaração do imposto sobre propriedade territorial rural, o quanto isso é importante para o produtor rural? Na verdade, a importância está na informação que é dada, inclusive, para o governo federal, porque é uma declaração federal, mas que também influencia no governo municipal, porque boa parte desse tributo ela vem para o município em que está a sede da propriedade em que é feita a declaração. E quem tem que fazer, professor? Qualquer pessoa que tem uma área de terra, que planta? Bom, o contribuinte do ITR é todo produtor rural, ou todo proprietário, na verdade não precisa ser necessariamente um produtor rural, mas é proprietário de área rural, que tenha a propriedade até a data da declaração. Apesar de que tem alguns detalhes que a gente tem que ver, inclusive quando se faz a declaração, a gente tem que conversar com o proprietário para verificar como é que ele utiliza aquela área. Porque o tributo ele é calculado exatamente sobre a utilização dessa área. Se ele utiliza ela 100% com determinados produtos ou não. E digamos que a pessoa não fez a declaração, ela pode ter reflexo nisso quando for buscar um financiamento, por exemplo? É um dos pré-requisitos, né? É um dos documentos normalmente que se pede pelos bancos quando a gente vai buscar um custeio, por exemplo. Então, existe a necessidade da declaração, de entregar a declaração, uma cópia da declaração para o banco. Professor, a gente está aqui no NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Fiscal da UPF, ligado ao teu curso de Ciências Contábeis. O NAF ajuda o produtor, né? Sim, a gente está aqui para ajudar os pequenos produtores, né, que não têm condições de arcar com a despesa de contratar um contador para fazer esse serviço, né, essa declaração. E que dias que vocês atendem aqui? Aqui no NAF a gente atende, depende do campus, né? Nós temos atendimento do NAF desde de segunda a sexta-feira, né? Então é só verificar qual campus que essa pessoa vai precisar acessar e aí no próprio site tem os horários que a gente atende. Ok, professor, muito obrigado pelas informações, tá bom? Bom, reforçando isso que o professor Fabiano disse, pessoal, eu vou dar um e-mail aqui que é da professora Mirna, colega do professor Fabiano, é mirna@upf.br, dá para agendar com ela por ali, e tem também o telefone, que é o 3316-8240. A gente volta para o estúdio. Representantes de unidades de conservação da natureza de todo o Rio Grande do Sul estiveram reunidos aqui em Passo Fundo. A atividade contou com ambientalistas, biólogos e gestores de organizações ambientais e de universidades. Foi aqui na UPF. Não é toda universidade que tem dentro de seu território uma área de preservação natural como essa. A Universidade de Passo Fundo possui desde 2016 a certificação desse local como reserva particular do Patrimônio Natural de Passo Fundo. Certificação entregue pelo Instituto Chico Mendes.
Esta é uma extensa faixa de mata nativa que segue o leito do Arroio Miranda, um local que é preservado junto a outras áreas de APPs. Nós temos o CEPAGRO, que é o Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária, onde você teria ali, tem o Arroio Miranda, né? Então aquela área de mata ciliar do Arroio Miranda preservado e juntando a isso um total de 20% que seria a reserva legal. Foi justamente esta área que já estava, vamos dizer assim, sendo preservada no CEPAGRO, no campus, que foi transformada numa reserva particular do patrimônio natural. A RPPN tem trilhas naturais dentro da reserva. Aqui encontramos pegadas de animais, possivelmente de um veado campeiro, nascentes de água cristalina, sem contar a infinidade de árvores nativas, como este araçá do mato, por exemplo. Tem ainda refúgio em meio à mata, além das nascentes. A UPF, com a RPPN, preserva a qualidade da água e a grande biodiversidade do local. Então, com isso, ela passou a ser uma área que não só obedece ao Código Florestal, mas, na verdade, dá uma visibilidade e nós passamos a participar de grupos de discussão sobre a unidade de conservação, como está acontecendo hoje. E para discutir gestão e políticas para preservar as reservas ambientais, urbanas ou não, a UPF sediou o encontro da Rede de Unidades de Conservação da Natureza do Rio Grande do Sul. Uma atividade que contou com ambientalistas, biólogos e gestores de organizações ambientais e de outras universidades do estado. Uma reunião que terá outros encontros ainda neste ano. Está sendo discutido aqui as dificuldades que cada um enfrenta, possibilidades de que as unidades de conservação possam ter uma sustentabilidade, principalmente econômica, não apenas da conservação, mas a sustentabilidade econômica, uma vez que os recursos repassados normalmente pelos governos, dentro das suas prioridades, nem sempre atendem adequadamente isso. E voltando à reserva natural da UPF, estima-se que vivam aqui mais de 100 espécies de aves, além de outros animais silvestres que ainda não foram catalogados. Mas tem também anfíbios, peixes, sem contar que esta água é responsável pelo abastecimento de quase metade da população de Passo Fundo. E a parceria entre a Fundação Lucas Araújo e a Prefeitura de Passo Fundo foi renovada. Isso garante o funcionamento da creche noturna, um serviço que já é oferecido há 3 anos. Foi um susto quando a Bruna soube que a creche noturna poderia não funcionar nesse ano. Tanto eu quanto a minha mãe, nós estávamos bem nervosas, porque como eu estudo de noite, a gente não tinha outra alternativa a não ser eu trancar a faculdade ou ir para de manhã, que ficaria mais complicado, da questão de conseguir outra creche municipal durante o dia, toda aquela burocracia. Então, quando eu vi que o contrato tinha sido renovado, me deu um alívio muito grande e uma alegria muito grande. É que os gêmeos Vitor e Otávio vão na creche noturna desde os 7 meses. Hoje, com mais de 1 ano, já são conhecidos por toda a equipe. É a alternativa que eu encontrei para continuar estudando e não trancar, porque senão eu ia ter que trancar a faculdade. A possibilidade da parceria não ser renovada aconteceu por causa de uma lei federal, também conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que passou a valer em 2017. Essa lei determina que todas as entidades que antes tinham convênios com as prefeituras deviam ser reavaliadas. Agora, elas precisam passar por uma licitação, uma concorrência pública, para efetuar o serviço. E o nome não é mais convênio, como era antes, mas parceria. O objetivo disso tudo é tornar a relação entre poder público e entidades não governamentais mais transparentes. A creche noturna segue funcionando no mesmo lugar porque a Fundação Lucas Araújo, que é responsável pelo serviço desde o começo, foi a vencedora da licitação. O contrato agora é de 1 ano e pode ser renovado por mais 3. Eles têm todos os quesitos necessários que a gente precisa, já eram parceiros nossos de muito tempo, então essa parceria está renovada. E a gente lembra assim, os pais não precisam necessariamente trabalhar para vir aqui na escola, aqui na creche, né? É aberto também para aquelas pessoas que querem estudar. Hoje a creche noturna atende 15 crianças e tem lugar para mais 5. No total, são 20 vagas, distribuídas para crianças entre 6 meses e 6 anos de idade. Elas chegam entre as 6h30 e 7h30 da noite e podem ficar até as 7h30 da manhã seguinte. Ao todo, elas recebem até 4 refeições e têm acompanhamento nutricional e pedagógico. O espaço aqui já é um espaço adequado, que tem toda a segurança. O pai e a mãe saem para o trabalho, saem para os estudos.
tranquilos, sabendo que aqui o filho tem segurança e tem todo aquele atendimento que ele necessita. A creche é gratuita, os pais só precisam comprovar que trabalham ou que estudam naquele momento, naquele horário. Vem aqui na fundação, conversa com o pessoal. A Fundação Lucas Araújo tem autonomia, tá? Eles recebem as crianças, eles fazem as entrevistas, eles recebem a documentação. A gente passa para eles a responsabilidade de efetuar esse trabalho. E a eles cabem todas essas responsabilidades. Então as pessoas não precisam ir até a Prefeitura Municipal. Quem tem criança pequena, com idade até 5, 6 anos, sabe bem que a adaptação na escola não é algo simples. Pelo contrário, requer muita paciência. Por isso, local adequado e um sistema de rotina ajudam numa boa adaptação. A mãe da Luíse, de 2 anos, conversa, explica, a professora entra no clima, mas não há argumentos que façam a menina desgrudar do colo da mãe. Com o Francesco, a situação é parecida. O guri está há 8 meses na escola. Com 2 anos de idade, o menino dá um sufoco no pai para ficar na escola. Ele chegou meio em desespero, aí queria a mãe. Mas tu falou que era a hora do sono também, né? É a hora do sono. Ele, depois do almoço, a rotina dele é chegar aqui, tomar um mamazinho e já dar uma dormidinha. Então hoje, quando eu saí de casa, na verdade a mãe largou ele comigo no carro e saiu no outro carro. E ele meio entra em desespero de querer a mãe. Então é uma situação bem complicada. O acolhimento no ambiente escolar é algo sério e, de certo modo, complexo. Porque cada criança é única. Nem sempre estar na escola um certo tempo significa tranquilidade para os pais. A Valentina tem 4 anos, está aqui desde os 2 e tem dias que a separação é dolorida. Esta psicopedagoga destaca que é importante a escola entender que cada criança tem uma maneira de compreender isso e que cada família tem uma forma de lidar com esses momentos de separação. Muda a rotina dos pais, muda a rotina das crianças, mudam os horários, muda a quantidade de tempo que eles podem ficar junto. Então, muitas vezes, tanto a criança quanto os pais podem estar sentindo essa separação como uma perda, né? Mesmo que temporária, podem estar em sofrimento em razão disso. Por isso é normal as escolas adotarem medidas para que o ambiente escolar não seja traumático para a criança. Uma prática muito usada é adotar horários flexíveis aos pais. Assim, a família fica juntinho um tempinho mais e todos se sentem seguros também. Chegar, ser bem recepcionado, ter atrativos na escola, né? Seja as brincadeiras, o sol é o nosso grande companheiro, porque quando tem sol a gente pode utilizar os espaços externos, então as crianças acabam ficando mais à vontade. Os brinquedos que eles mais gostam estão do lado de fora, então a nossa proposta é que a criança fique mais fora do que dentro. As primeiras vivências do mundo escolar são muito importantes para a criança, porque é aí que ela vai formar uma imagem positiva ou não da escola. É importante a criança entender que a escola é um espaço para aprender e será frequentado por bastante tempo. Tanto em casa como na escola da mesma forma, né? Ter essa rotina de início ao fim da tarde é super importante para a criança se sentir bem, se sentir no espaço dela, ter segurança do que vai acontecer antes ou depois, isso faz com que a criança se tranquilize. Quando a criança começar a fazer birra, começar a chorar, não quiser se arrumar para ir para a escola, que as mães possam sentar, as mães e os pais, e conversar com ela. O que você está sentindo? Como é que você está se sentindo? Você pode sentir esse medo agora nesse momento, mas a mãe vai ficar contigo um tempo lá na escola, né? Você vai ver como quando você chegar lá, você vai se sentir melhor, vai ficar mais feliz, vai encontrar os colegas. O início da vida escolar é um processo de preparação que os pais fazem para a saída da criança de casa. É mostrar à criança que ela também vai ter ganhos ao sair de tão próximo da mãe e do pai. E para isso, cada família tem sua própria estratégia. É bem difícil, de vez em quando é bem complicado. Mas, na verdade, assim, ele não é o comum dele fazer isso. Mas tem dias que, não sei se é por causa mais do sono mesmo, ele fica mais desesperado, chora mais do que o normal, né? Vocês, enquanto pai, enquanto mãe, é a velha paciência. É a velha paciência que tem que ter. Você conhece o museu da sua cidade? Sabe onde ele fica e o que ele guarda? Depois do intervalo, nós vamos mostrar como estão os museus de Passo Fundo e de Carazinho. E ainda mais uma edição do Literatura em Diálogo. Dessa vez, o homenageado foi o poeta chileno Pablo Neruda. Nós já voltamos.
Preservar o acervo de um museu é guardar a memória cultural de uma sociedade. Em Passo Fundo, no mesmo local, funcionam 2 importantes museus, o de Artes Visuais Ruth Schneider e o Histórico Regional. São obras guardadas em um prédio com mais de 100 anos de história. A faixa preta na sacada do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider indica a tristeza pela maior tragédia museológica do Brasil, ocorrida no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O incêndio começou na noite de domingo, dia 2. O fato deixou em alerta os demais museus do país. Na maioria, são estruturas que enfrentam dificuldades. Preocupado com a falta de um plano de prevenção contra incêndio, PCCI, e outros problemas aqui na estrutura, o Ministério Público Estadual resolveu interditar o museu. Mas um acordo entre o mesmo Ministério Público e a Prefeitura de Passo Fundo deixou o local parcialmente fechado. Aqui você pode ver, uma corrente interdita o lugar. Aqui dá acesso ao 2º andar do museu, onde funciona o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Lá em cima tem um acervo de aproximadamente 700 peças. Bom, o sistema elétrico lá está desligado para evitar qualquer problema e essa medida da Justiça completa sexta-feira 1 ano e 2 meses. Com isso, entramos com esse pedido, foi deferido pela Justiça Estadual e, com isso, os prédios dos museus foram interditados. Posteriormente, com a manifestação do município de que os prédios iriam ser recuperados e restaurados, na sua parte elétrica, principalmente, o prédio foi parcialmente desinterditado e está assim até agora. No entanto, a preocupação do Ministério Público é que essas obras ainda não tiveram um andamento adequado. Isso pode gerar uma nova interdição. O Museu Histórico Regional e o de Artes Visuais Ruth Schneider resguardam experiências, preservam a história particular de cada comunidade. É um local cuidado por uma equipe de 13 pessoas, sendo 6 funcionários e 7 estagiários, dos cursos de História, Artes e Jornalismo da UPF. Corpo técnico, todo o corpo de funcionários da instituição, a manutenção de equipamentos. Nós temos bastante equipamentos, embora não estejamos usando nesse momento. Temos climatizadores para manter a conservação dos acervos todos. Temos desumidificadores também, porque nós temos uma região muito úmida, nosso clima muito tropical. Então, a gente tem que fazer todo esse processamento técnico, que é o registro desse material, a catalogação disso tudo, o processo de pesquisa desse material e depois a gente apresenta isso em forma de exposições. O prédio onde funcionam os museus é de 1911. Foi reformado em 1996, onde passou a abrigar o Museu Histórico Regional no andar de baixo e no andar de cima o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. A necessidade de uma reforma, principalmente elétrica, foi diagnosticada pelos bombeiros. Por isso, a interdição. E como o prédio dos museus está com uma ação civil pública, a corporação não pode prorrogar o prazo, que era de 6 meses e já passa de 1 ano. Então, nesse momento, o Corpo de Bombeiros legalmente não possui condições de prorrogar esses prazos. Isso está hoje numa ação civil pública a cargo da Justiça. Então, a Justiça que vai definir se prorroga o prazo ou se interdita o museu. Isso, nessa ação civil pública a decisão está com eles. Os museus funcionam em uma parceria entre o PF e Prefeitura de Passo Fundo. A responsabilidade de manutenção desse prédio é da Prefeitura Municipal. A Prefeitura arca com a luz, com a água e a responsabilidade da manutenção do prédio. Os acervos que nós temos aqui, no caso o acervo do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, que é uma grande parte do acervo de artistas contemporâneos gaúchos que nós temos aqui, é responsabilidade da Universidade de Passo Fundo. De acordo com a Prefeitura de Passo Fundo, o município está definindo a contratação da mão de obra especializada para a troca da rede elétrica, a principal razão da interdição no 2º andar. A intenção é concluir a obra ainda este ano. O que o Ministério Público deseja é que o município apresente um cronograma efetivo de obras, o mais célere que for possível, dentro da sua capacidade financeira em especial, mas o mais célere possível, e se isso for apresentado, e se nós visualizarmos que há realmente uma boa vontade do município em resolver o quanto antes essa questão, se poderá evitar uma nova interdição. Já em Carazinho, o Museu Olívio Otto tem mais de 60 anos. Em 2008 foi reinaugurado e a situação por lá é um pouco diferente de Passo Fundo. Foi em 1957 que Olívio Otto perdeu o filho. A tristeza fez com que o carazinhense começasse a colecionar objetos do jovem. Depois, começou a guardar materiais que eram dados a ele por moradores da cidade.
Em 1972, a coleção passava de 6.000 peças. E então a Prefeitura de Carazinho assumiu a responsabilidade. Surgiu aí o Museu Regional do Planalto. Em 2008, o museu ganhou um novo prédio e também um novo nome, Museu Olívio Otto. Hoje, com 30.000 peças no acervo, o espaço recebe todos os dias visitantes interessados em conhecer a história da região. A gente tem salas de exposições dos dois núcleos, né? Uma sala de exposição que do núcleo de história conta a história, né? A gente apresenta recortes da história de Carazinho. E no núcleo de ciências naturais a gente tem vários animais taxidermizados que viviam aqui na nossa região. E também temos uma terceira sala que nós chamamos de sala de exposições temporárias, e nessa sala a gente acaba criando exposições de 3 a 4 exposições por ano. Das 30.000 peças, 20% estão expostas. O resto está guardado na reserva técnica para conservação. O museu tem 8 funcionários, sendo 2 treinados pelo Corpo de Bombeiros. Todas as salas têm extintores de acordo com o material exposto, além dos desumidificadores. As salas contam também com câmera de segurança. A gente não tem problemas estruturais, a gente faz todas as reformas necessárias para a manutenção do prédio, né? A gente tem, já tem um plano de prevenção contra incêndio, né? Que ele já está aprovado pelos bombeiros. Agora a gente está num segundo momento, que é a instalação de alguns equipamentos que ainda falam, as placas de sinalização de saída. Não temos todas que são necessárias, algumas luzes de emergência, né? Algumas saídas de alternativa, mas elas já estão todas previstas para serem realizadas. Acredito que talvez, depende, até o fim do ano a gente possa ter já a liberação do próprio PPC. Hoje o museu é mantido pela Prefeitura de Carazinho, que faz a manutenção do espaço. E por aqui tem um pouquinho de tudo. Dos materiais que contam a chegada dos primeiros povos na região, até algumas peças que causam um certo estranhamento. Esse é o Museu de Cera, onde ficam as esculturas feitas com cera de abelha, pelo artista plástico argentino Domingo Telechea. E para quem tem interesse nas ciências naturais, o museu também tem um espaço dedicado a elas. A comunidade tem o privilégio de ter um museu bastante moderno. Claro que a gente sempre busca aperfeiçoar cada vez mais, mas nós temos uma boa estrutura, nós temos um bom apoio da administração pública, que sempre vem fazendo as obras necessárias para a manutenção e a segurança tanto do acervo, mas a gente tem que cuidar também, além da segurança e da preservação do acervo, da segurança das pessoas que vêm visitar e dos próprios funcionários, né? Quem entra aqui pode ter a certeza que vai entrar em contato com a história das mais diferentes formas. A UPF recebeu nesta semana alunos do ensino médio e estudantes do curso de letras para mais uma edição do Literatura em Diálogo. Dessa vez, o homenageado foi o poeta chileno Pablo Neruda. A atividade também fez parte das comemorações de aniversário de 21 anos do mundo da leitura. O músico Jay Silvano, da banda General Bonimores, abriu a noite entregando cartas para a plateia. Nessa edição do projeto Literatura em Diálogo, alunos do ensino médio e estudantes do curso de letras da UPF discutiram obra e vida do poeta chileno Pablo Neruda. O objetivo é incentivar a leitura de autores clássicos. A leitura é fundamental, não é? A formação do leitor hoje, com acesso a um patrimônio cultural que a literatura fornece, é um diferencial para a sociedade que necessita tanto de uma interpretação, necessita tanto de um olhar, né, para esse mundo. E nós temos certeza de que, uma vez tendo um acúmulo da ficção, né, na formação intelectual do indivíduo, no momento em que o real necessita que ele interprete, interaja, a ficção vai ajudar. Na época, enquanto latino-americano, se via como a Europa é o mundo, né? E ele mesmo indo para a Europa, vivendo boa parte da sua vida na Europa, no Oriente, em outros países latino-americanos,
ele jamais deixa de ser chileno. Então ele leva a história chilena e a língua espanhola, no caso, para a literatura, né? Então isso é uma marca muito forte dele. O projeto Literatura em Diálogo faz parte da agenda da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. O fogão a lenha e a lareira são os recursos utilizados por muita gente para manter a casa quentinha nos dias mais frios. Mas é preciso estar atento a alguns cuidados para evitar acidentes. Fumaça saindo do chaminé, sinal de casa quentinha. Com as temperaturas mais baixas, para muita gente, a lareira e o fogão a lenha são boas alternativas para se aquecer. Para a gente aquecer a casa, aquecer o ambiente, e daí geralmente quando o pessoal está meio reunido, né? Hoje está meio frio, eles não apareceram, mas estão sempre por aí o pessoal perto do fogão a lenha. Mas é preciso estar atento a alguns cuidados que vão além da seleção da lenha. A Patrícia, por exemplo, instalou uma porta na lareira. Qualquer coisa salta, uma faísquinha, uma coisinha pode causar um incêndio, né? Então daí a gente programou para fechar a lareira, né? E por exemplo, o meu filho e o gatinho são sempre acostumados a não chegarem muito perto. Qualquer coisa ela fecha. Por exemplo, se você está brincando por aqui as crianças, a gente fecha a portinha que daí não tem problema nenhum, né? Além de estar atento a detalhes que podem evitar o incêndio, também é preciso pensar na saúde. Afinal, quando a fumaça entra para dentro de casa, não é só o cheiro que incomoda. Pode levar a uma série de doenças respiratórias, principalmente a bronquite, alguns tipos parecidos com asma e o enfisema pulmonar. Isso a gente vê bem frequente na região, pessoas até que nunca fumaram e acabam desenvolvendo enfisema ou bronquites. O principal tratamento é parar a exposição, né? A gente sabe que o pessoal gosta de se reunir junto ao fogão a lenha, mas a exposição deve ser evitada, então esse é o primeiro tratamento. Com as lareiras e os fogões a lenha, o cuidado principal é a limpeza dos dutos, onde se armazena aquela fuligem e com o calor ela também se torna incandescente e pode ali ocasionar um princípio de incêndio. Conjuntos estofados, tapetes, cortinas, quaisquer produtos inflamáveis não devem estar próximos aos fogões a lenha e também às lareiras. Então esse cuidado é muito importante. Seja no fogão a lenha ou na lareira, os cuidados são praticamente os mesmos. Detalhes que fazem a diferença na hora de manter a casa aquecida. Sempre iniciar o fogo com uma lenha seca para não voltar a fumaça, não botar demais as lenhas sempre em pé, porque se botou muito deitada vai voltar, né? Não encher demais também. O inverno é perfeito, ainda mais para criança, porque ao meu ver é mais natural também, né? Não polui tanto que nem um ar-condicionado, que a gente tem que ficar limpando filtro e tudo mais, né? E é um calorzinho mais natural, melhor, mais gostoso. A criança pode, quem sabe, sair para uma peça mais gelada sem correr nenhum risco, né? Do que botar numa estufinha, uma outra coisa desse gênero pode causar algum problema. E depois que estiver tudo em ordem, por que não curtir a casa quentinha no inverno? Afinal, com um fogo assim, dá para aquecer um pinhão, tomar um vinho com os amigos, esquentar a água para um bom chimarrão. O clube é um dos mais tradicionais do futebol gaúcho. Em 2018, completou 100 anos de fundação. Tem títulos importantes dentro do cenário estadual e é considerado por muitos como o mais querido da cidade. Na série sobre os atletas e equipes apoiadas pela UPF, hoje você conhece mais sobre o Esporte Clube Gaúcho. Não é todo clube pequeno do interior do país que tem uma estrutura como essa, que conta com um ginásio poliesportivo com capacidade para 10 mil pessoas e um estádio moderno dentro dos padrões FIFA de segurança e funcionalidade. A cidade de Passo Fundo tem esse privilégio. O Esporte Clube Gaúcho é um clube centenário que esteve falido, quase extinto e, como num milagre, ressurgiu. E muito se deve a isso daqui, a força de sua torcida, o principal patrimônio do clube. Hoje o clube tem time, comissão técnica, estrutura invejada por outros clubes. Tudo para oferecer à torcida a sua razão de existir, que é fazer futebol. A gente planeja organizar toda a parte administrativa do clube. A gente já criou várias diretorias e a gente pretende sair ao fim de 2020 com um time na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Esse é o nosso principal objetivo. E para atingir esses objetivos, o planejamento passa pelo futebol, claro. Por isso, o clube apostou em Fabiano Borba.
Com 42 anos, o técnico é formado em Educação Física, com estágios no Brasil em clubes como Grêmio, Inter e Corinthians. No exterior, trabalhou um tempo na Inter de Milão e Juventus da Itália. Fabiano e o Esporte Clube Gaúcho trabalham juntos com objetivos comuns: o reconhecimento. Eu gosto do time agressivo, né, que procura marcar pressão no adversário, tendo bastante a posse de bola, mas sendo vertical. Acho que isso é importante, encurtar sempre os espaços do adversário, mas valorizando muito a posse de bola. O clube alviverde disputa nesse segundo semestre a Copa Vianney Carlet. São 23 times divididos em 3 chaves, em busca do título e do acesso à Copa do Brasil. Cada partida a gente tem que estar evoluindo. Hoje mais uma partida importante para crescer na competição, né, para estarmos fazendo campanha e brigando no bloco ali de cima. Então os atletas vêm assimilando bem aquilo que a gente vem passando para eles e a nossa expectativa ela é muito boa. E nessa retomada do gaúcho ao futebol profissional, teve uma ajuda que foi fundamental: a parceria com a Universidade de Passo Fundo, uma relação que já dura 6 anos. O PF é uma referência, né, no estado e que está no Brasil nessa área, de toda a área de saúde. E nós aqui como clube de futebol dependemos disso, dependemos de toda essa estrutura de fisioterapeutas, nutrição. E a UPF foi muito importante até agora e acredito que vai ser mais importante ainda nessa nossa nova gestão. E depois do intervalo, a gente vai mostrar a evolução dos trabalhos e da valorização profissional no setor da confeitaria. E também estudantes de estética e cosmética aqui da UPF que proporcionaram uma tarde de beleza para pacientes com câncer. Nós já voltamos. Michael Jackson completaria 60 anos em 2018. E esse é assunto do quadro da Rádio PF nesta semana. Veja só com o Evandro Oliveira. Já se passaram 9 anos da morte do rei do pop e se estivesse vivo, Michael Jackson estaria completando 60 anos de idade agora no último dia 29 de agosto. E no dia 30 de agosto, durante o Festival de Cinema de Veneza, foi exibida então a tão aguardada versão de Thriller em 3D, que é o clipe então do Michael Jackson aí com uma nova roupagem. Inclusive o próprio diretor do clipe fala que existem algumas surpresas nessa nova versão. Junto com essa versão em 3D, também foi exibido o making of original do clipe, gravado lá em 1983. Thriller em 3D chega aos cinemas americanos no dia 21 de setembro, mas por enquanto a gente não tem informações de que ele será exibido em outros países. E por isso a gente vai ficar agora aí com um trecho da versão original do clipe lá dos anos 80. A gente se fala. Fim de semana de sol, temperatura agradável e que tal aproveitar para atividades culturais ou de lazer? Veja as nossas dicas. Oi gente, eu sou a Suelen do Grupo Ciclismo Tapejara e estou aqui para te convidar para o 4º pedal de Tapejara, Rota das Cascatas, que acontece neste domingo, dia 9 de setembro. A partir das 7 horas da manhã, te esperamos com um belo café da manhã no Parque Municipal Ângelo Eugênio D'Ameto. As inscrições podem ser realizadas no domingo no valor de R$ 60 com almoço incluso. Neste ano, há 4 opções de trajetos: 15 km, 30, 40 e 55 km, todos com trilhas opcionais e belas paisagens, passando por cascatas de municípios vizinhos. Traga a sua família e venha pedalar conosco. Te esperamos! Cupcakes, doces, bolos artesanais e decoração que nem parece que é feita para comer. Os trabalhos da confeitaria evoluíram muito nos últimos anos, assim como a valorização dos profissionais. No país, o faturamento do setor foi de mais de 90 bilhões no ano passado. Já imaginou comer um pedacinho de um urso? E de um elefante?
Ou que tal um jardim de rosas? Sim, é possível. O trabalho dos confeiteiros e dos cake designers tem essa missão: transformar sonhos em gostosuras. A gente faz com as características da pessoa ou do que a pessoa gosta, né? Então, eu acredito que seja por isso que os bolos com decoração estejam tão em alta, né? E também a gente vê muitos programas de TV hoje, como o Batalha Confeiteiros, o Bud, e as pessoas acabam querendo trazer um pouquinho disso aqui para Passo Fundo. A minha especialização é em confeitaria americana, mas eu me encantei realmente com os bolos e a cada bolo é um desafio. Eu encaro cada projeto como um desafio novo, é uma meta a ser cumprida. Então, trabalhar com açúcar, você não tem monotonia, você tem prazer e muitos desafios. É uma tendência que tem ganhado as mesas de aniversários, casamentos e outras comemorações e que movimentou no último ano mais de 90 bilhões de reais no país. Os bolos e os cupcakes são produções gastronômicas e artísticas com resultados que são de encher os olhos. A carioca Dani Hollenberg, desde criança, é apaixonada pelo universo culinário. Depois de viver no mundo dos negócios, em 2006, resolveu fazer daquilo que era hobby uma profissão. Eu fui pega assim meio que de surpresa, por reveses da vida, né, que todo mundo tem, e eu resolvi largar tudo e investir na confeitaria. Minha família achou que eu estava surtando e eu investi no mundo do açúcar. Me qualifiquei, viajei, estudo muito, estudo o tempo inteiro. Leio, internet, viajo, faço cursos, além de ministrar cursos. Ela assina a autoria de um site e uma página no Facebook que recebem o nome de Umbigo no Fogão. Dani já deu aulas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Em 12 anos, foram muitos cursos, livros, muitas viagens e muita vontade de transformar ideias em doces. O pedido do cliente acaba se tornando um desejo para a gente de alcançar. Às vezes o cliente faz um simples pedido, mas a vontade da gente de se desafiar acaba tornando aquilo ali uma obra de arte em açúcar. Tem modelagens que eu faço que demoram 10, 12 horas para serem concluídas. Então, são projetos que demoram dias e que hoje em dia começaram a ser bastante valorizados, inclusive pelos clientes. Eu tenho clientes que hoje em dia já sabem, eles já estão se educando, até em função dos programas, dos reality shows, eles sabem o trabalho que dá. A grande maioria ainda não, mas alguns já sabem e acabam entendendo que é um trabalho artístico, não é simplesmente um trabalho gastronômico. Mas aqui, bem pertinho da gente, tem quem se aventure nesse mundo de delícias. Mari entrou no ramo em 2011. Antes, atuava como designer em uma agência de comunicação. No início, o carro-chefe eram os cupcakes. Hoje, os bolos, que mais parecem enfeites. E hoje os bolos estão totalmente em alta, principalmente personalizado, porque a gente faz único e exclusivamente para a pessoa. O mercado é ousado e é preciso ser detalhista, ter criatividade, ficar atento às tendências e, acima de tudo, compreender os desejos dos clientes. Isso me satisfaz muito. O retorno dos clientes, do consumidor é muito grande. É positivo, porque a gente trabalha com os sonhos das pessoas, né? E isso me realiza, porque você entregar o bolo, muitas vezes as pessoas se emocionam porque o sonho dela está ali naquele bolo. A estimativa do Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria é de que, nos últimos 2 anos, o número de confeiteiros tenha quase dobrado no país. Mas ainda há espaço para expansão. O setor de confeitaria representa apenas 10% do mercado de panificação. Mari, por exemplo, aposta no trabalho manual. Tudo aqui é feito à mão, desde o corte das massas dos bolos até os enfeites de pasta americana. 95% dos meus trabalhos são feitos à mão, modelado, não tem molde. É olhando, tentando, sabe? Até ficar do jeito que eu quero. Eu sempre estou em busca de novidades, de tendências, né? A maioria, a tendência sempre vem de fora, né? Então, eu estou sempre buscando me especializar, pesquisando, estudando, tem que ser. Né, porque vai mudando. Uma hora o bolo é mais arredondado, outra hora o bolo tem as quinas mais retas. É tanta coisa linda que muitas vezes dá pena de experimentar.
Uma ação muito bacana vem sendo feita pelas alunas de Estética e Cosmética aqui da UPF. Elas se organizaram em grupos e vão até centros oncológicos para ajudar pacientes em tratamento contra o câncer. A gente acompanhou mais uma etapa desse trabalho, foi lá no Hospital da Cidade. Veja só. O trabalho de 3 semestres do curso de Estética e Cosmética pode se resumir a uma tarde. O grupo se dedica para levar bem-estar e autoestima para mulheres que encaram uma batalha diária contra o câncer. É uma realidade totalmente diferente da nossa. A gente sabe que lá fora, no futuro, a gente pode encontrar uma situação dessa e a gente vai saber como trabalhar com elas. E para nós é muito gratificante, porque a gente estudou o tempo todo para isso, para deixar as pessoas mais bonitas. E como elas estão numa situação de fraqueza, então a gente quer dar um dia para elas maravilhoso. O cabelo, a unha, a maquiagem, tudo parece muito comum. Mas quando estão aqui, tem um peso diferente para quem já tem um hospital como rotina. É claro que tudo isso é só a pontinha do iceberg de um processo bem longo de recuperação. E quem passa por isso sabe muito bem, como é o caso da Rosalda, que está aqui sendo maquiada. E aí, Rosalda, acho que isso vai te ajudar de alguma forma? O que tu acha? Ajuda bastante a autoestima, né? A gente poder falar o que está sentindo, a atenção das pessoas pra gente, sim, é muito importante. A Rosalda está no hospital há 1 mês. Tratou um câncer de mama há 2 anos. Quando ia reconstruir os seios, descobriu uma metástase nos pulmões. Passou pelas sessões de quimioterapia e agora está esperando pela alta. Segurar a emoção é que é difícil nesses momentos. Me emocionei porque a gente só vê enfermeiro, né? O pessoal da família, a gente vê gente nova, assim, gente bonita, né? Ver vida, né? É muito importante, eu me emocionei. Uma saída para quem cuida também. A Maria Helena acompanha a filha, que se trata de um câncer. Ela vem de Saldanha Marinho e pintar as unhas significou mais do que ela esperava. Eu acho muito bom, meu Deus do céu. Daí quando me disseram para pintar as unhas, eu disse, eu vou aproveitar, porque nunca pintei as unhas na minha vida. Essa ação do NAPOM é voltada a gente desviar aquele olhar apenas para a doença, né? A gente tentar valorizar a parte boa do ser humano, dele estar aqui, estar tentando a busca da cura, de elevar a autoestima dessas mulheres, né? Também delas, tanto com as pacientes quanto as familiares, né? Essa busca, esse resgate para o autocuidado, para o cuidar-se, né? Para o estar bem, para elevar a autoestima e junto ajuda também essa fase de recuperação nessa batalha da doença. Enfrentar essa doença não é uma tarefa simples. E quando a mulher está envolvida com a doença, com o tratamento que é muito duro, ela não consegue enxergar que tem uma saída no final do túnel. Envolve você se olhar e se enxergar. E isso melhora a autoestima e a autoimagem. Isso é fundamental para que ela consiga enfrentar esse tratamento. E se ainda assim tudo estiver difícil, uma música pode ajudar a melhorar. Mas essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é imensidão. A Semana da Pátria é um momento em que as escolas trabalham questões de cidadania e símbolos pátrios. O 7 de setembro tem por tradição os desfiles nas ruas. Em décadas passadas, o auge das apresentações ficava com o glamour e a imponência das bandas escolares. Quem participou destes momentos tem saudade e muita história para contar. A Nívia Marafon é apaixonada por música. Pode ser que esta paixão tenha surgido por causa do avô, Claro Pereira Gomes, regente de uma das primeiras bandas de música em Passo Fundo. A Nívia estudou em 4 escolas da cidade, IE, Notre Dame, Bom Conselho e Enave. E quando o assunto envolve música e escola... Era tudo, era bonito. Não era só as bandas, eram as apresentações, os desfiles. Eu morava ali do lado do Altar da Pátria, então todos os diretores de escola iam para lá.
na sacada da frente, porque enxergava o altar da pátria ali, né? E os desfiles bem. E eu, às vezes, é que não ficava na frente porque não havia lugar para todo mundo. Lembranças que também fazem parte da vida do Nino. Era uma coisa que fazia parte do cotidiano da gente. Era efetivamente um... O que era isso para você, participar de tudo isso? Era uma emoção, né? Você conseguir entrar na banda, era a glória, assim, né? Lembranças que também trazem orgulho para Maria do Carmo. A escola, assim, era representada através desses integrantes. A avenida, nossa, vibrava quando entravam as bandas. E lembranças com voz de pertencimento para o Marco. Demonstrar o carinho pela escola, que a escola era a tua segunda família, era o uniforme que tu apresentavas. As bandas escolares fizeram muita gente sair de casa para ver um espetáculo nos desfiles nas ruas, principalmente na Semana da Pátria. Foram épocas de ouro para as escolas do país inteiro. Eu sinto falta da banda. Eu sinto falta de cantar o hino nacional na escola. O início das bandas no Brasil talvez seja datado com a vinda de Dom João VI, que chegou acompanhado com uma banda de música. Resumidamente, depois disto vieram as bandas militares e, a partir da República, surgiram as bandas escolares. Um movimento que foi crescendo e que contagiou muitas pessoas. Na década de 1970, no Senave, o Marco foi mor da banda. Era uma ansiedade de todo jovem estudante daquela época. Para você entender melhor, a escola dele foi fundada em 1929. Era a escola complementar. Depois passou a Enoch, estes que estão aí, desfilando. Mais tarde, teve o nome de Senave e então passou a ser Enave. E a banda da qual eu fui mor, que era do Senave, né, ela era exclusivamente percussão. Era em torno de 73 instrumentos. Também na década de 1970, a Maria do Carmo foi da banda da Escola Bom Conselho. Um glamour na época, você participar da banda. A banda tinha uniforme escocês. Foi formada em 1965 e terminou em 72. E eu participava não só como mor, como auxiliar, mas até na compra de instrumento. Começou a encarecer muito. A gente não conseguia pessoas profissionais que arrumassem os instrumentos. A escaleta, com mais de 40 anos, está um pouco danificada e é só por isso que não toca mais. Isso aqui, ela não dá o som. Fazer parte da banda da escola para o Nino era mais que orgulho. A relação dele com o IE foi muito intensa. O avô foi professor, o pai também foi aluno e ele cresceu levando no peito o nome da escola. Olha ele aí, fazendo parte do pelotão na banda Mirim. Eu comecei a estudar no IE em 1951. Nesse ano já tinha uma banda. E essa banda eram as crianças de aventais brancos, né? E se tocava aleatoriamente, cada um tinha um tamborzinho e saía batendo rua fora. Essa foi a primeira experiência de banda. Depois, mais adiante, e daí era uma banda que tinha clarins, tinha vários instrumentos de sopro, tinha muitos tambores, e daí eu tocava caixa. Das escolas mais antigas, a Protásio Alves é a única que tem banda. E o orgulho em fazer parte disso tudo não é coisa só do passado, não. O sentimento é bem evidente na Ellen. E quando chega no dia 7 de setembro, a gente quer mostrar que a gente conseguiu. A gente quer fazer bonito para que todo mundo veja e pense, olha, o pessoal do Protásio levou a sério. A banda foi reativada em 2016 e teve o empenho dos alunos. A gente foi direto para o sinal, a gente arrecadou para os uniformes, a gente conseguiu trocar as peles dos instrumentos. Você pensa em resgatar o civismo, o patriotismo e a banda puxando uma escola envolve muito tudo isso. O que eu lembro é que a gente aprendia os hinos, respeitava a bandeira. Por exemplo, no IE tinha semanalmente, na sexta-feira, um hasteamento da bandeira nacional na frente do colégio.
No IE, encontramos alguns uniformes que materializam um pouco esta história. Todas as escolas metodistas do Brasil, as 5 escolas que tem no Rio Grande do Sul, todas tiveram banda. Mas para o Rubem, que está há 18 anos na rede metodista, a banda não é coisa do passado. A ideia, talvez para 2019 ainda, nós já contratarmos alguém que tenha experiência em banda marcial, para que a gente consiga ir retomando essa questão da banda. Além dos desfiles tradicionais das comemorações na Semana da Pátria, as bandas se apresentavam em eventos importantes no local ou fora da cidade. E as pessoas vindo, porque todos os percussionistas eram muito bons. Foi muito gratificante para mim. Um tempo maravilhoso da minha vida. E o programa de hoje termina aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, então está convidado para acompanhar a UPF TV também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até mais!